Tabata, você foi ao mundo em 2019 e 2020 difundir fake news contra o Brasil. Você foi ao mundo dizer que a Amazônia estava sendo queimada. Isso fez com que a França, inclusive, se recusasse a assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso causou prejuízos para o nosso país. Tabata Amaral não segurou a emoção e partiu para cima de Felipe Barros em um debate quente sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos. Nervosa, a deputada tentou justificar as atitudes de Lula, mas acabou sendo confrontada de frente pelo parlamentar. O clima ficou pesado e cada resposta só aumentava a tensão no estúdio. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada. Então, se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. E quero responder a pergunta que a minha colega Tabata fez em relação ao patriotismo. Nós defendemos o nosso país. Nós somos contra campanhas de difamação que são feitas por parlamentares contra o nosso Brasil. Então, nós temos que ter responsabilidade com o povo brasileiro e colocar os fatos. Foi naquele momento, inclusive, que você estava indo ao mundo divulgar mentiras sobre o Brasil, que se criou o PL da reciprocidade. Se eu puder, em um minuto, responder uma acusação bem grave que eu acabei de receber. Eu vou fazer daqui a pouco uma outra pergunta sobre o assunto em si, mas como houve um ataque direto, uma citação direta à senhora tem um minuto para responder sim. Não, de fato, foi uma provocação, né? Porque você disse que ela promoveu fake news. Então, deputada... Eu peço ao deputado Felipe Barros que tenha um pouco mais de respeito pelo debate por quem nos acompanha. Eu nunca saí do meu país para difamar o meu país. Eu nunca saí do meu país para dizer uma mentira, muito menos para espalhar fake news. O senhor que apresente qualquer prova, qualquer fala, qualquer discurso meu, me apresente qual foi o discurso, qual foi a fala que eu fiz e gostaria de voltar ao debate porque é para isso que estamos aqui, né? Não para atacar com mentira o colega. Estou falando com todo respeito com a minha colega Tabata, né, sem qualquer prejuízo ao debate, mas é preciso colocar os fatos como eles são. Eu tenho aqui artigos da Tabata de junho, de agosto, de setembro de 2019, todos criticando a gestão do presidente Bolsonaro em relação à Amazônia, queimadas. Né? Isso, um mês seguinte, fez com que Macron deixasse de assinar ou impedisse o acordo União Europeia. Não sabia que o Macron lia meus artigos na Folha. Hoje, fico muito infelizmente, o nível de queimadas da Amazônia é bem maior do que o nível de queimadas naquele momento. O seu tempo está se esgotando, o senhor vai acabar falando menos tempo do que poderia. Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo. Ó. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui pra gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. Só preciso concluir isso para não acharem, Basília, que é uma agressão, a sua resposta porque na verdade é só a minha visão dos fatos. Grande debate. Como que o senhor, como presidente da comissão, vai ajudar o povo brasileiro? Nós avançaremos no debate com a Comissão de Relações Exteriores. Há uma oportunidade para o Brasil. A partir do momento que o Brasil ele é taxado em 10% e outros países são taxados com 50%, 60% de tarifas, existe uma oportunidade de negócio para o Brasil. Mas só para concluir, né, então, com todo respeito à Tabata, mas nós não podemos... A gente tem um tempo aqui no nosso programa. Eu pedi 1 minuto para cada lado, o senhor acabou utilizando mais o tempo de resposta para falar da Tabata e aqui não é uma opinião, eu estou tratando justamente dos fatos. O tempo, Perfeito. 1 minuto, o assunto, relação Brasil e Estados Unidos, o alvo não era Tabata. Agora, claro, deputada, eu vou pedir. Deputada, Lula deve retalhar ou dialogar com os americanos? Começo dizendo que a reciprocidade é um instrumento muito importante quando a gente fala de relações internacionais. E aí, te respondendo, retaliar, inclusive para poder negociar. Como você bem ressaltou aqui hoje, a gente vê que o governo federal vem conduzindo com sabedoria esse cenário absurdo, estranho que a gente está vendo no mundo. E acho que vale dizer, inclusive eu ouvi a opinião do deputado sobre isso, porque agora o presidente Lula, ele recebeu um instrumento que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de forma praticamente unânime. A gente entende que a reciprocidade, você poder devolver com uma tarifa, você poder questionar uma patente, eu vou além, e esse é um ponto importante, pode ser sim um instrumento para a gente, enquanto nação, lembrar aos Estados Unidos, lembrar ao presidente Donald Trump que essa é uma nação soberana,
que essa é uma democracia que deve ser respeitada. E me parece que é justamente por essa firmeza que o Brasil vai conseguir sentar na mesa em pé de igualdade para negociar tarifas melhores e para negociar o livre comércio, como disse o presidente Lula. É importante dizer que o mundo todo perde e muito com essa ação do Trump. Quando o Trump sai por razões puramente ideológicas, aumentando tarifas à torta e à direita, o que ele faz é trazer para o seu país mais inflação. É trazer, inclusive, a possibilidade de uma recessão grave para os Estados Unidos. Na sua avaliação, Lula deve optar por qual caminho? Retaliar ou dialogar? Veja, é preciso, e eu vou responder a sua pergunta em duas etapas. A primeira delas é relembrar que o presidente Lula fez uma opção ideológica ao apoiar a adversária de Donald Trump no período eleitoral dos Estados Unidos. Não só isso, ele xingou o presidente Donald Trump de fascista. A primeira-dama brasileira, a senhora Janja, também xingou Elon Musk. Isso faz com que o governo brasileiro hoje não tenha qualquer tipo de diálogo com o governo norte-americano. No período eleitoral dos Estados Unidos, o presidente Trump disse para todo mundo aquilo que ele ia fazer. Não é surpresa para ninguém, e não deveria ser surpresa para o governo brasileiro, a taxação que eles têm feito, não só no Brasil, como em outros países. Ocorre que o governo brasileiro, no período depois da eleição, em nenhum momento procurou a equipe de transição do presidente Trump. A embaixada brasileira nos Estados Unidos tem orientação expressa do governo Lula de não buscar diálogo com integrantes do governo Trump. Isso causa impacto direto para nós. Eu quero lembrar aqui a todos vocês que quando o presidente Bolsonaro era o presidente da República e quando Trump assumiu o seu primeiro mandato, Trump também colocou a questão das taxas ao ferro brasileiro. O presidente Bolsonaro, que já tinha um bom relacionamento com o presidente Trump, pegou o avião, foi até os Estados Unidos, conversou com o Trump e o Trump então suspendeu a taxação naquele momento. Então, é preciso relembrar que a taxação que ora é colocada ao Brasil, um dos fatores que foram levados em consideração a ela, certamente é a péssima relação, ou relação inexistente do governo brasileiro com o governo norte-americano. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto que eu queria colocar é em relação ao PL da reciprocidade. É preciso que a gente lembre o contexto em que esse PL foi criado. A União Europeia, há alguns anos atrás, começou a querer impor sanções ao agronegócio brasileiro, isso durante a gestão do presidente Bolsonaro. E as sanções que a União Europeia queria ocasionar ao Brasil eram justamente por conta da campanha de difamação que a esquerda brasileira fez contra o Brasil, indo ao mundo todo, difundindo fake news contra o Brasil, dizendo de queimadas na Amazônia, fazendo com que a França, num dado momento, então, se recusasse a assinar o acordo União Europeia com o Mercosul. Naquele momento, senadores e deputados da direita brasileira fizeram um projeto de lei da reciprocidade que agora é aprovado. Nós não estamos, nesse momento, falando de reciprocidade com os Estados Unidos, até porque o Brasil taxa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxam o Brasil. Agora, a reciprocidade é aquilo que comanda as relações geopolíticas.